Bom, então, eu me chamo Francine, estou fazendo doutorado aqui em Barcelona, na Universidade Autônoma de Barcelona. Termino, se Deus quiser, em dezembro, volto para o Brasil. E aqui eu trabalho com o Bentos. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dos Bentos, o Bentos e as mudanças climáticas. Que relação é essa? Então, vamos lá. Primeira coisa, alguém aí sabe o que é Bentos? Alguém tem uma noção? A Roberta, eu sei que sabe, então não vale responder. Bom, então assim, o oceano ele é dividido, a gente divide para ficar um pouco mais fácil para estudar em três partes. O bentos, o plâncton e o nécton. O plâncton são as microalgas, os microanimais que ficam à deriva, né? Normalmente que ficam, que vão com as correntes do mar. Eles não conseguem nadar, não conseguem nadar, eles ficam à deriva. Como as medusas, por exemplo, as microalgas, as águas vivas. Então, tudo isso é o plâncton. O nécton são os que conseguem fazer conseguem nadar grandes distâncias. Então, aqui, ó, tudo que está em azul aqui, dentro da bolinha azul, é o plâncton, e o que está fora é o nécton. Então, tartaruga, baleia, tubarão, golfinho, peixes, tudo isso é o nécton. E o bentos é esse que está aqui dentro da bolinha marrom aqui, da bolinha né? Então a gente tem estrela do mar, caranguejo, as algas. Então, para definir bem o que é bentos, resumindo, a gente fala que bentos é qualquer organismo, animal ou vegetal, que fica fixo em uma rocha, seja no sedimento ou até numa baleia. Então, se vocês olharem aqui nas baleias, aqui a gente vai ter umas cracas grudadas na baleia, né? Craca é um animal, então ele fica aqui na baleia, e aí a gente tem o bentos como os animais, principalmente os animais que ou são fixos ou não conseguem ter um grande movimento, eles não fazem não conseguem nadar grandes distâncias. A gente vai dar alguns exemplos. Então, de vegetal, né, da parte da flora, a gente tem as algas, tá? Principalmente, que ficam fixos nas rochas, e os animais. Os invertebrados. Os invertebrados, então, a gente tem sésseis, que a gente fala, que são fixos, as esponjas, as gorgônias, tudo isso daqui, essas fotos foram tiradas no fundo do mar da Antártica. Então, esses invertebrados, essa comunidade bentônica, de aranha do mar, né, como alguns conhecem, mais popular. Tem esse priapúlida, são animais meio estranhos, mas são os nossos animais conhecidos lá da Antártica. Tá? Tem gastrópoda, os crustáceos, os principais que têm grande abundância são os anfípodas, que pode chegar até grandes tamanhos aqui, ó, na mão do pesquisador. A gente tem vários poliquetas. Os poliquetas, normalmente, ou eles se movimentam um pouco sobre a superfície, ou ficam enterrados no fundo do mar. Então, poliqueta é da família da minhoca, né? Vamos dizer assim. Uma minhoca com sardinhas. Isso é um poliqueta. A gente tem as estrelas do mar e os ofiuroides também, né? Tem os pepinos do mar, que o nome deles de verdade é holotúria,
E tem essa tão linda, tão fofinha, que a gente chama de Holothuria porquinho, porque ela parece um porquinho, muito bonitinho. E como a gente coleta tudo isso? A gente coleta no navio alemão, no navio brasileiro, a gente tem duas maneiras de coletar o bentos. As principais, né? O box corer, que a gente chama, que é essa caixa aqui, essa caixa de metal, que ela desce do navio até o fundo, e chegando lá no fundo, ela coleta todo o sedimento e traz o sedimento para o navio. Então, no sedimento vem os organismos. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem um exemplo de um organismo séssil e de um organismo que se movimenta. Pouco, mas se movimenta sobre a superfície. Porque ó, o sedimento vem dessa maneira aqui, ó, no box corer. Tá? Outra maneira de coletar tudo isso é a rede de arrasto. Então, a gente joga essa rede até o fundo e o navio vai se movimentando. E essa rede ela vai passando no fundo e coletando tudo que está sobre a superfície da areia, ali, do sedimento. Tá? Bom, alguma pergunta, algum comentário sobre o bentos? Não? Então tá. Então, vamos lá, vou continuar. Então, já que vocês entenderam o que é o bentos, né? Tá, eu dei os exemplos, vocês conseguiram já identificar algumas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre as relações tróficas. Então, essas três partes, né? O plâncton, o nécton e o bentos, eles se relacionam através da alimentação. Então, eu brinco, né? A gente estuda quem come quem se alimenta de quem. Então, no caso aqui, ó, as microalgas aqui do plâncton, elas vão utilizar a luz para fazer a luz solar para fazer a fotossíntese. E os zooplâncton, né, os pequenos animais do plâncton, vão se alimentar da microalga. O crio também, que é uma parte do plâncton, o plâncton, é um animal do plâncton, ele também se alimenta das microalgas. E as microalgas e o zooplâncton, eles vão ser alimentos para o bentos. Tá? Só isso? Não. Então, a gente tem as microalgas, o zooplâncton aqui, no caso o crio também, sendo alimento para o bentos. E aqui também tem uma setinha para o peixe. O que significa? Que tem alguns animais do bentos que vão se alimentar de peixe. Tá? Como, por exemplo, algumas assídeas que conseguem se alimentar de peixe. Bom? E aí, alguns peixes também vão se alimentar do bentos, por exemplo, aqueles peixes que se alimentam de corais, alguns peixes que se alimentam de esponjas, tá? E os outros, as baleias que vão se alimentar de microalgas, de crio, os pinguins que se alimentam de crio. Então, todos eles estão relacionados. A relação entre a relação dos animais com a poluição, a resposta vai ser no fim da palestra, tá bom? Então, aqui, as microalgas lá na Antártica, elas ficam congeladas dentro do gelo. A gente tem lá as microalgas todas dentro. E aqui a gente pode ver o gelo todo esverdeado com as algas presas dentro dele. Bom? E aí essas microalgas, elas vão servir de alimento, por exemplo, para o crio,
no inverno. Então, durante o inverno, a superfície do oceano ela se congela e aí o crio ele vai se alimentar dessas algas. Então, ele fica lá, ó, chupando o picolé de alga, tá? Então, enquanto ele está se alimentando, ele precisa defecar. Essas fezes vão até o fundo e também servem de alimento para o bêntus, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui? Essa foto, ela mostra bem quando acontece a primavera na Antártica. Então, a gente tem aqui, no inverno, que está todo o gelo, né? Toda a superfície congelada, com o crio se alimentando lá do picolé de alga. E quando chega a primavera, o gelo começa a se desfazer. E isso vai liberar essas microalgas que estavam presas. E, além disso, elas começam a se proliferar. Começa essa grande quantidade, então, essa parte toda verde são as microalgas, né, em grande quantidade na superfície do mar. Então, quando esse gelo ele começa a derreter, essas microalgas mortas, elas começam a cair até o fundo. Então, a gente tem aqui o gelo se desfazendo, liberando as microalgas e os zooplâncton, né, os pequenos animais que também foram presos dentro do gelo. E aí, essa grande quantidade aqui de matéria orgânica, ela afunda. E aí, a gente tem aqui, nesse esqueminha, todo mundo consegue enxergar? Sim? Então, tá. Então, a gente tem o gelo se desfazendo, essas microalgas caindo, né, junto com alguns zooplâncton também morto. Então, eles caem e o bêntus, ele se alimenta dessa matéria orgânica que está caindo. Essa matéria orgânica é muita. Então, grande quantidade é acumulada no sedimento. E aí, essa matéria orgânica que fica no sedimento, ela vai sendo ressuspendida pelas correntes, né? Pela movimentação da água. Então, caiu a matéria orgânica, o bêntus se alimenta. Só que depois, quando não tem essa matéria orgânica, principalmente no inverno, outono e inverno, essa matéria orgânica que se acumulou no sedimento, ela vai ser ressuspendida. E aí, o bêntus continua tendo essa matéria orgânica como alimento, junto com as pelotas fecais que caem do crio, tá? Então, muita gente achava que durante o inverno, outono, quase não tinha bêntus, o bêntus ele hibernava, não se alimentava. Porém, isso é uma parte da minha tese. A gente viu que não, que eles continuam se alimentando por essa ressuspensão de matéria orgânica que se acumula no fundo, que se acumula no sedimento. Bom? Então, eu vou passar um videozinho para vocês, o vídeo 1, para vocês verem a grande quantidade de bêntus que a gente tem no fundo da Antártica, né? Que a gente acha que na Antártica não tem nada, que é quase um deserto, que não tem, principalmente no fundo do mar, que é frio, a gente acha que não vai ter nada. Então, vocês vão ver a grande quantidade de organismos que a gente tem no fundo. E também, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver vários pontinhos brancos, assim, na água, que é essa matéria em suspensão. Pode pôr para mim, por favor.
Ah, que bom que vocês gostaram, então deu para ver bem, né, essa parte, a quantidade de organismos que a gente tem, de colorido, né? A gente pensa que é tudo cinza, tudo branco, mas não, é bem colorido e a relação, né, que a gente tem ali, o polvo também chegando e o peixinho depois chegando ali, de curioso. Mas eu espero que vocês tenham entendido essa parte do bentos. Tudo bem ali? Alguma pergunta? Então, vou continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte aí da Antártica, das mudanças. Bom? Então, vamos lá. Antártica. Deixa eu ver aqui. Acho que... Antártica, vamos localizar. Acho que, não sei se a maioria aí, acho que já sabe, né? A Moacir, a Roberta, a Sandra. Mas a Angélica, a Fernanda, a Juliane, a Jamília, né, mãe? A Vitória, não sei se todo mundo sabe onde está a Antártica, mas vamos lá. A Antártica está localizada a 750 quilômetros da América e a 4.000 quilômetros da África. Então, assim, a gente tem essa relação Antártica-América por estar bem, vamos dizer assim, bem perto, né, da América do Sul, tá? Muito mais perto da América do que da África, por exemplo. Então, como a gente viu, como vocês sabem, a Antártica é um continente congelado com um oceano bem frio, né, que tem uma relação direta com os outros oceanos. A gente pensa que não, mas ela tem uma relação com os outros continentes. E a principal relação é das correntes marítimas, a troca de calor, né, do nosso planeta. Então, a gente tem o nosso planeta com a parte quente e as partes frias. A gente tem a Antártica e o Ártico produzindo, então, essas correntes marítimas frias e no Equador sendo produzidas essas correntes quentes. Então, aqui na figura e pela Antártica. E aqui no Equador, as correntes quentes. Então, no nosso caso aqui da Antártica, vamos centrar um pouco mais, a gente tem a corrente que sai da Antártica, indo aqui para a Oceania, para a África e para o Brasil, para a América do Sul, né? E no Equador, a gente tem a formação de correntes quentes que descem aqui. Então, tem essa movimentação das correntes. Por quê? As correntes são como, eu falo, né? Eu sempre brinco que são como avenidas e ruas no oceano. Então, elas levam, mas levam o quê? No caso das correntes, das frias, elas levam, né, água fria e das quentes, água quente. Para quê? Para acontecer essa troca e a gente conseguir sobreviver num planeta com uma temperatura razoável para todos os organismos. Bom? Então, como é essa formação dessas correntes frias? Então, como a gente viu, no inverno, a superfície do mar ela se congela. E aí, o gelo, ele é o que a gente chama de mais denso, menos denso, né? Mais leve. O gelo, ele fica na superfície. Ele é mais leve que a água. Quando ele começa a descongelar na primavera, a água muito fria, ela é mais densa, ela é mais pesada que a água quente. Então, começou a descongelar, essa água fria, essa água gelada, ela desce e vai para o fundo do mar. O que vai acontecer?
Quando ela desce, além dessa parte de levar a água fria e ter essa troca de calor, a gente também, matéria orgânica, também vai para o fundo, junto com oxigênio. Então, essa parte da formação de correntes frias também é muito importante para o bentos, tá? Além de levar essa matéria orgânica, leva o frio e oxigênio, tá bom? Então, é assim que acontece a formação e essa é a importância das correntes, tá? Então, no caso, vamos pensar nas mudanças climáticas. O que vocês acham com essas mudanças, com esse aumento da temperatura? O que aconteceria, né, com o degelo, com o ventos? Eu quero pelo menos alguém que me responda. Por favor. Por favor. Vai, Moacir, você está empolgado, vai. Muito bem. Moacir está acertando. A comunidade bentônica poderia ser afetada pela menor oferta de nutrientes? 10. 10, Moacir. E a Sandra? Falar alguma coisa? Diminuiria o oxigênio em caso de aumento da temperatura. Isso mesmo. Então, ó, essas duas coisas. A gente tem a quantidade de oxigênio levada para o bentos, ela vai diminuir. A oferta de nutrientes também vai diminuir. Então, como assim? Vamos pensar. Se durante o inverno, né, uma temperatura normal da Antártica, a superfície se congela, guarda um pouco de microalga. Quando descongela, essa microalga cai. Se a gente não tem essa quantidade de gelo suficiente sendo formada durante o inverno, não vai ter tanta microalga caindo durante a primavera. Então, diminui a quantidade de microalgas, diminui a quantidade de oxigênio, diminui a quantidade do bentos. Então, tudo como eu falei, a relação trófica, a gente tem o plâncton sendo afetado pela quantidade de pouco, né, do pouco gelo, afetando o bento, está relacionado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vê das mudanças climáticas afetando o bentos. Bom, afetando os pinguins também, Roberto. Isso aí, porque aí a gente vai ter menos crio, e o crio também é alimento do pinguim, o pinguim também vai ser afetado. Certo. Agora, o segundo cenário que eu vou mostrar para vocês, que também é da minha tese, tá? Então, em primeira mão para vocês, é um local que a gente chama de Larsen, ali na Antártica. Então, na Península Antártica, a gente tem um local aqui do lado direito da península que a gente chama de Larsen. Essa parte, né, o Larsen, ele sempre foi congelado. Então, ele sempre teve o que a gente chama de gelo permanente. Só que a partir de 1995, essa condição de gelo permanente começou a se modificar. Então, o gelo permanente ele começou a descongelar. Então, nessas 3 fotos aqui, a gente consegue ver que a gente tinha toda essa parte congelada e essa parte, o gelo permanente começou a se desfazer, tá? E na terceira foto, mais ou menos uma área de 12.500 km² sem o gelo permanente, tá? E o que isso vai acontecer? E o que isso tem a ver, né? O que vai acontecer com a comunidade bentônica?
é um outro cenário, um pouco diferente do que a gente viu antes. Por quê? As comunidades bentônicas que viviam embaixo do gelo permanente, elas já estavam acostumadas a pouca quantidade de nutrientes. Por quê? Como não tinha esse gelo, congela e descongela, né, durante inverno e primavera, eles não tinham grande quantidade de microalgas caindo. Então, era uma comunidade um pouco mais pobre, uma comunidade mais séssil, né? Então, a gente tinha mais gorgônias, mais esponjas paradas ali, né? Que não recebiam tanto, já acostumadas a não receber tanto alimento. Quando começou o degelo, começou a ter essa parte do primavera descongela, inverno congela um pouquinho e vai assim. E aumentou essa quantidade de matéria orgânica caindo. Então, os animais que estavam no fundo acostumados a pouca matéria orgânica, eles começaram a se ver praticamente que sufocados por tanta matéria em suspensão. Tá? Então, agora, o que a gente encontra lá? A gente está encontrando muito animal que a gente chama de detritívoro, que come animais mortos, tá? E animais móveis, né? Que conseguem, móveis assim, como as holotúrias, as estrelas do mar, que conseguem se mover um pouco à procura de alimento e também não são filtradores, assim, que não se sufocam com a grande quantidade de organismos, de matéria orgânica. E outra parte também que a gente está encontrando organismos que não eram encontrados ali. Então, está mostrando que essa mudança no ambiente também está mudando como vou dizer, também está mudando a comunidade em si. Os organismos que vivem ali, os habitantes que estão ali, também estão sendo modificados. Tá bom? Então, essa é a relação, principalmente do gelo, das microalgas e do bentos. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu quero mostrar, então, o vídeo 2 para vocês. E depois, se vocês quiserem fazer mais perguntas, a gente tem bastante tempo ainda para as perguntas, tá? Pode pôr o vídeo 2, por favor. Isso é Larsen, tá, pessoal? São imagens lá. O gelo permanente se desfazendo e virando grandes blocos de gelo. Isso também afeta os organismos do fundo, porque a gente tem a formação de icebergs, que dependendo da profundidade e do tamanho do iceberg, pode passar no fundo, arrastando e destruindo toda a comunidade bentônica. Tamanho gigante, né, dos icebergs aí, porque um helicóptero, um avião pequeno passando perto da grande quantidade de gelo aí se desfazendo. Sombra do avião ali, pequenininha.
Você controla as mudanças climáticas. Né? Isso aí. Então, pessoal, muito obrigada. E agradecer de novo todo mundo que está assistindo. E falar mais uma vez aí, quem tiver perguntas, espero que eu tenha falado e tenha respondido a pergunta, né? O ventos e as mudanças climáticas, qual é a relação? E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, o porquê de estudar o Bentz, ninguém me perguntou isso. Por que eu fui escolher logo o Bentz para estudar e qual a relação? Por que o Bentz para estudar? O Bentz, então, ele é séssil, paradinho, e aí o que vai acontecer? Tudo o que acontece de diferente ali no ambiente, então, no caso da Antártica, aí, o degelo, né, as mudanças climáticas, ou um poluente que chega no ambiente, os primeiros afetados vão ser os organismos do Bentz, já que eles não conseguem fugir do que está acontecendo de diferente, eles vão ser os primeiros afetados.